Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje iremos trabalhar sobre os tempos verbais, tá bom? Vamos entender melhor esses tempos verbais. Primeiramente, vamos ter a definição, né? Os tempos verbais presente, pretérito e futuro. Os modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo. Depois, vamos ter os tempos do modo indicativo, os tempos do modo subjuntivo, tempos do modo imperativo e tempos simples e compostos, tá bom? Vamos lá? Primeiramente, o que é tempo verbal, professor? Os tempos verbais, presente, pretérito e futuro, indicam quando ocorre a ação, estado ou fenômeno expressado pelo verbo, em suma, tá bom? E isso são tempos verbais, tá certo? Agora que aprendemos sobre a definição de tempos verbais, vamos propriamente a entender como é feito esses tempos verbais, tá bom? Os tempos verbais, presente, pretérito e futuro, indicam quando ocorre a ação, estado ou fenômeno expressado pelo verbo em suma, tá bom? Ou seja, quais são esses tempos verbais? Presente, pretérito e futuro, tá bom? Entendido isto, vamos entender cada tempo desse, né? Primeiro deles, o presente. Ele não só indica o momento atual, mas ações regulares ou situações permanentes. Como, por exemplo, tomo medicamentos, estou aqui, lá neva muito. Ou seja, todas essas frases que falei estão no presente, ou seja, no momento atual. Esse é o nosso primeiro tempo verbal. Vamos para o próximo? Pretérito. Indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. Exemplo disso, eles fizeram mesmo isso? Eu não acreditava no que meus olhos viam. Trovejou a noite toda. Ou seja, todos aqui estão no passado, anteriores, decorridos ou acabados. Quando acontecer esse fato, estamos no tempo verbal pretérito, tá bom? Continuando, temos o futuro, que indica o acontecimento que se realizarão. Exemplos: dormirei o dia todo se for preciso. Ficarei aqui. Ventará durante o dia. Ou seja, nesses casos, algo vai acontecer no futuro e não no passado ou no presente. No futuro. Como exemplo, ventará durante o dia, ou seja, algo que vai acontecer no futuro, tá bom? Agora que aprendemos os tempos verbais, presente, pretérito e futuro, vamos para os modos verbais, né? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos aprender sobre cada um deles, gente. Vamos lá? Quais são eles? Vou colocar na tela para você ver. Os tempos verbais presente, pretérito e futuro se unem aos modos verbais, que são eles: indicativo, subjuntivo e imperativo, para indicar a forma como ocorrem as ações, estados ou fenômenos expressados pelo verbo. Primeiro, o modo indicativo, que expressa certeza, tá bom? Esse modo indicativo do modo verbal, ele está expressando uma certeza. Um exemplo, o aluno entendeu, ou seja, eu estou dando certeza que aquele aluno entendeu. Depois, temos o modo subjuntivo, que expressa desejos e possibilidades. Exemplo,
tomara que o aluno entenda, ou seja, tomara, né? Ou seja, eu estou expressando um desejo. E por último, o modo imperativo, que expressa ordens, pedido. Por exemplo, por favor, entenda, tá bom? Ou seja, aqui eu estou expressando uma ordem, tá bom? Prosseguindo, já agora que aprendemos também sobre os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, vamos entender os tempos do modo, né? Bem declaradamente. Primeiro deles, tempo do modo indicativo. Os tempos do modo indicativo são presente, pretérito, perfeito, imperfeito e pretérito mais que perfeito. E, por último, futuro, que vai ser futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos aprender sobre cada um deles. Primeiro, presente, né? Que é dividido em 3. Presente do indicativo, que ele exprime uma ação na atualidade. Ou seja, exemplo, leio o jornal todos os dias pela manhã. Eu estou exprimindo uma ação da atualidade. Eu leio o jornal. Depois, vamos para o pretérito. Ou seja, o pretérito ele indica e, no modo indicativo, ele é usado para situações acabadas, para situações inacabadas ou para situações anteriores a outras já passadas, tá bom? Assim, existem 3 tipos de pretérito perfeito, tá bom? Quais são eles? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, tá bom? Ou seja, põe na tela para a gente ver. Pretérito perfeito exprime uma ação concluída. Exemplo, porém, ontem não li o jornal. Quando acontecer esse fato, pretérito perfeito exprime uma ação concluída. Depois temos o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito do indicativo exprime uma ação anterior ao presente, mas que ainda não concluída. Exemplo disso, antes não lia nenhum tipo de publicação. Tá bom? Veja só, antes não lia uma ação anterior ao presente. Tá bom? E o pretérito mais que perfeito, que é exprime uma ação anterior a outra já concluída. Exemplo, quando sair para trabalhar, já lera o jornal de hoje. Tá bom? Uma ação anterior e outra já concluída. Quando sair, né, uma ação anterior, já lera o jornal, ou seja, a outra já concluída. Esse tempo, o último que vos falei, o pretérito mais que perfeito, nesse tempo aqui, pretérito mais que perfeito, ele está em desuso. Porém, embora não seja empregado, é importante que você reconheça, tá bom, gente? Prosseguindo, vamos para o futuro. Bom, já está claro que o futuro indica algo que se realizará no modo indicativo. Ele é utilizado em situações que se realizarão depois do momento em que falamos, ou em situações que se realizarão se fossem interrompidas por uma situação passada, tá bom? Nesse caso, o futuro. Prosseguindo, temos a definição aqui. Futuro do presente. O futuro do presente exprime uma ação que irá se realizar, né? Que irá se realizar. Amanhã lerei o jornal na hora do almoço. Amanhã lerei o jornal, tá bom? Ou seja, uma ação que irá se realizar. Futuro do
pretérito, tá bom? Exprime uma ação em relação a outra já concluída. Exemplo, leria, mas se houvera ou tivesse havido tempo. Quando acontecer esse caso, chamamos futuro do pretérito, tá bom? Prosseguindo, já que aprendemos os tempos no modo indicativo, vamos os tempos do modo subjuntivo. Vamos lá? Os tempos do modo subjuntivos são divididos em 3, né? Presente, pretérito, imperfeito e futuro. Presente. O presente do subjuntivo exprime uma ação na atualidade que é incerta ou duvidosa. Exemplo, que eles leiam, né? Está exprimindo uma ação incerta ou duvidosa. Depois temos o pretérito. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele exprime um verbo no passado, dependente de uma ação também já passada. Exemplo, se eles lessem, estariam informados. E por último, temos o futuro do subjuntivo, que exprime uma ação que irá se realizar dependendo de outra ação futura. Exemplo, quando eles lerem, ficarão informados, tá bom? Agora, também aprendemos sobre o tempo no modo subjuntivo, vamos para o tempo no modo imperativo. Tempo no modo imperativo se apresenta apenas no presente e pode ser afirmativo ou negativo, tá bom? No modo imperativo afirmativo, o imperativo afirmativo expressa uma ordem na forma positiva. Por exemplo, eu estou cansada. Leia ele o relatório. Ou seja, aqui eu expresso uma ordem de forma positiva, né? Leia ele o relatório. Agora vamos para o modo imperativo negativo. O modo imperativo negativo, ele expressa uma ordem na forma negativa. Exemplos, precisamos de uma apresentação natural. Não leia ele o trabalho. Aqui é uma forma negativa, né? Estou expressando essa ordem de forma negativa. Quando acontecer esse fato, será o modo imperativo negativo. Tá bom? Prosseguindo, já que aprendemos também sobre o tempo do modo imperativo, vamos finalizar com o tempo simples e composto, tá bom? Os tempos simples e composto são a forma como os verbos exprimem uma ação, estado, mudança de estado ou fenômenos na natureza. Se são expressados por um verbo, são tempos simples. Mas se são expressados por uma combinação de verbo, são tempos compostos. Volta aqui para mim. Vê só. Lerei o livro até que o sono chegue. Só tem um tempo simples, né? Agora veja como aqui há um tempo composto, né? Ou seja, teria lido, ou seja, 2 tempos, mas o sono chegou. Assim chamamos de tempos compostos, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Até a próxima aula e te espero aqui na nossa próxima aula de língua portuguesa. Tchau!